Verônica Prado, apresentando o BPTV Notícias desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Uma mega operação policial revelou um esquema bilionário do PCC na cadeia de combustíveis. A investigação apontou que 5 outros grupos criminosos também estão envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro, através de postos de combustíveis. A ação lançada nesta quinta-feira por uma força-tarefa contra o crime organizado foi tema de uma coletiva de imprensa em Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e autoridades da Polícia Federal e Receita Federal deram mais detalhes sobre o esquema, que movimentava somas bilionárias lavadas através de postos de gasolina e depositadas em instituições financeiras. A estrutura nessa operação Carbono envolveu toda a cadeia na parte da economia real: importação, produção, distribuição e comercialização até o consumidor final e do mercado de combustíveis. E na parte financeira, ocultação e blindagem de patrimônio, num esquema semelhante à ocultação de sócios de paraísos fiscais. De acordo com o governo, as chamadas fintechs, plataformas digitais de serviços bancários e financeiros, e cerca de 40 fundos de investimento eram usados para ocultar ativos. As autoridades apontaram como cabeça do esquema o primeiro comando da capital, conhecido pela sigla PCC, uma das principais organizações criminosas do país, que opera enviando para a Europa cocaína produzida na América do Sul. O esquema desbaratado operava em toda a cadeia produtiva de combustíveis, incluindo distribuidoras, transportadoras, empresas de produção, refino e armazenamento, assim como na rede de postos de gasolina e seus pontos de venda. A organização lavou pelo menos 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024, em mais de 1.000 postos de combustíveis em todo o país. Além disso, controlava 4 refinarias e mais de 1.000 caminhões que transportavam combustível, geralmente adulterado. 141 veículos apreendidos, 1.500 veículos sequestrados, mais de R$300 mil em dinheiro apreendido, 41 pessoas físicas, 255 pessoas jurídicas, bloqueio de mais de R$1 bilhão e bloqueio total de 21 fundos de investimento, fundos fechados de investimento, além de sequestros de 192 imóveis e 2 embarcações. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a operação inaugura uma nova forma de trabalhar, destacando que as autoridades lidaram com um mecanismo muito sofisticado que exigiu decifrar o caminho do dinheiro. O presidente Lula declarou que fica nervoso ao ver mulher de 40 anos sem dentes. Dela, sabe, essa mulher aqui, quando ela começou a rir para mim, eu fiquei muito nervoso. Porque eu criei em 2004 um programa chamado Brasil Sorridente, que era para tratar dos dentes das pessoas pobres desse país, das pessoas que não podem ir a dentista, das pessoas que não têm dinheiro. Esse país tem milhares de agentes de saúde bucal, milhares, espalhados pelo país. Então, quando eu vejo uma senhora nova, 40 e poucos anos, sem dente, é uma falta de vergonha. É uma falta de vergonha. É porque o programa não está funcionando a contente. Eu vou atrás saber por que aqui não tem um agente de saúde bucal que passou aqui nessa vila. O programa de saúde bucal não é para tratar das pessoas ricas que podem pagar. É para tratar das pessoas mais pobres que não podem pagar. Deus, que faz as pessoas que podem pagar felizes. Graças a Deus, quem pode pagar não precisa de ajuda do governo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que uma possível anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro seria um vexame internacional. Ela também criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pela postura em relação ao tema. Obrigado a ficar, mas quem ficar tem que apoiar o presidente Lula, tem que apoiar os programas do governo, tem que fazer articulação no Congresso Nacional para os nossos projetos e para as nossas propostas. Isso ficou bem claro, tendo mandato ou não tendo mandato, inclusive aqueles que indicam cargos no governo federal. Então eu acho que isso estando claro,
e tendo esse apoio que é importante para o governo, não há problema nenhum nosso em relação a esses ministros. Tá, ministra, eu gostaria de falar um pouquinho em relação a essa discussão da anistia, né? Que ela tem voltado com tudo aí essa semana perante o julgamento do ex-presidente. Como é que vocês veem isso? Esse é o presente que o Tarcísio quer dar para o Trump. É exatamente isso. Ele não falou que tinha que dar um presente para o Trump numa desses eventos do sistema financeiro que ele participa para acalmá-lo? Pois é esse o presente que ele quer dar. E ele vai colocar pressão em cima do Congresso Nacional. Agora, isso vai ser um vexame internacional se acontecer, porque nós estamos dando uma demonstração de defesa da democracia no mundo, com esse processo, mas também com a postura que a gente está tendo em relação às pressões externas. Então vai ser um vexame total. O Congresso não pode compactuar com isso e ser agente desse desrespeito ao Supremo Tribunal Federal. Tá, agora eu vou fazer uma revelação pessoal. No dia que a governadora se elegeu pela segunda vez, ela me disse: vou realizar um sonho, que é governar com Lula presidente. A gente está vendo aí chegar muitas obras aqui. Recentemente a gente foi para a inauguração lá da chegada do Rio São Francisco. Gostaria que a senhora pudesse detalhar aí sobre esses investimentos que estão sendo feitos aqui no estado, no Nordeste também, através do parque. Ah, bem. A Fátima tinha razão, né? Governar com o presidente Lula é muito melhor, porque os investimentos são muito grandes, as obras foram retomadas. Né? A transposição do Rio São Francisco tinha sofrido paralisação de obras, né? Não estava andando, embora o governo passado estivesse mentindo sobre isso. Com o governo Lula, agora não, estão andando, tanto que os ramais já estão em fase de conclusão aqui, e isso é importante. A barragem de Oiticica já terminou, né? Tem outras obras na área hídrica que estão sendo feitas, o ramal da Poti, que vai também encerrar, e obras de infraestrutura com a BR-304. Uma diretora da Controladoria Geral da União revelou que o INSS ignorou alertas sobre um acordo com a Pontag para desconto de associados. Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, a respeito de entidades que faziam descontos irregulares, foram em 2019, segundo Eliane Viegas. 4 associações foram suspensas naquela ocasião. A diretora da CGU afirmou que a Contag foi identificada como a entidade com maior número de associados. Segundo o relatório, eram mais de 1.200.000 pessoas. A Controladoria selecionou alguns associados para entrevistas e constatou que a maioria não havia autorizado o desconto. Vocês entrevistaram 6 pessoas. Sim. Vocês perguntaram a essas 6 pessoas se elas tinham autorizado o desconto associativo? Sim. Das 6 pessoas, quantas afirmaram ter autorizado o desconto associativo? Uma. Após as entrevistas, a Controladoria Geral da União recomendou ao INSS avaliar a pertinência da renovação do acordo de cooperação técnica com a Contag. Mas o procurador-geral do órgão não concordou e recomendou a renovação. O órgão INSS tinha conhecimento que quase 100% dos associados disseram que não autorizaram o desconto. Mas mesmo assim, tudo foi desconsiderado. E essa entidade que tem a primazia lá de 94 até hoje, ela continua descontando dos associados. Eliane Viegas afirmou que a Controladoria Geral da União informou ao INSS e ao Ministério da Previdência que a auditoria constatou a fraude nos descontos em julho de 2024. Uma vez comunicado ao presidente do INSS, a senhora sabe ou recorda quem era o presidente do INSS nessa oportunidade? Foi o presidente que foi afastado na operação. A senhora me diz o nome dessa pessoa? O senhor Alessandro Stefanuto. A auditoria apontou que os descontos nos benefícios e aposentadorias saltaram de 387 milhões de reais em 2015 para 3,4 bilhões em 2024. Para concluir o relatório, 1.273 aposentados e pensionistas que tinham os descontos irregulares foram ouvidos. Todos os estados brasileiros foram visitados pelos auditores da CGU. No Afeganistão, subiu para 2.200 o número de mortos no terremoto que atingiu o país. Este é considerado o pior terremoto da história recente do país.
Mais de 2.200 pessoas morreram no terremoto de magnitude 6 que atingiu o leste do Afeganistão na noite do último domingo, de acordo com o balanço mais recente divulgado nesta quinta-feira pelo governo talibã. Trata-se do terremoto mais mortal na história recente do Afeganistão, que sofre frequentes abalos sísmicos por estar localizado na junção das placas tectônicas eurasiática e indiana. Um porta-voz do governo declarou no X que entre os mais de 2.200 mortos e quase 4.000 feridos, a maioria das vítimas concentra-se na província de Kunar, perto da fronteira com o Paquistão. As operações de resgate continuam. Dias após o terremoto, os moradores das aldeias nas montanhas de Kunar ainda aguardam a chegada de ajuda, dificultada pelos deslizamentos de terra. Cerca de 7.000 casas foram destruídas nas províncias de Kunar, Langman e Nangarhar. As autoridades alertam que o número de vítimas pode aumentar, já que centenas de corpos foram encontrados nas casas destruídas. Organizações não governamentais e a ONU dizem que o terremoto chega no pior momento, porque foram obrigadas a reduzir a ajuda ao país devido aos cortes na assistência internacional. A União Europeia defende o acordo com o Mercosul e uma possível concessão para a França. As negociações continuam em andamento para finalizar o acordo comercial entre os blocos. Muito negociado acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul pode estar mais perto de se tornar realidade. De acordo com fontes, a Comissão Europeia vai apresentar na quarta-feira em Bruxelas o documento com uma concessão sobre os produtos agrícolas a ser negociada com a França, que até agora se opôs ao tratado. O acordo de livre comércio deve ser aprovado na reunião dos comissários europeus na quarta-feira, primeira etapa formal antes de submetê-lo aos Estados-membros e ao Parlamento Europeu. O entendimento deve permitir que o bloco exporte mais carros, máquinas e bebidas alcoólicas para a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Em contrapartida, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja da América do Sul, com o risco de fragilizar alguns setores agrícolas europeus. Desde a conclusão das negociações entre as partes em dezembro, a França reitera sua oposição ao projeto do tratado, por considerar que é uma ameaça para várias de suas cadeias lucrativas, como gado, aves, açúcar e biocombustíveis, e exigiu medidas de salvaguarda adicionais. Segundo duas fontes europeias, a Comissão poderia fazer uma concessão para tentar dar garantias à França. Foi negociado um adendo para reforçar cláusulas de salvaguarda para os produtos agrícolas sensíveis. Os 27 Estados-membros da União Europeia devem deliberar e, em seguida, votar sobre esse projeto de texto já finalizado. O Parlamento Europeu deverá se pronunciar por meio de uma votação plenária. O acordo tem duas partes, uma política e outra comercial, e a França não poderia bloquear sozinha o segmento comercial. Se a ratificação fracassar, deverá então obter o veto ou a abstenção de pelo menos 4 membros que representem pelo menos 35% da população do bloco. O acordo com o Mercosul é defendido pela Comissão Europeia e a Alemanha, por exemplo, pela necessidade de saídas para os exportadores europeus, sobretudo com o retorno de Donald Trump à Casa Branca e as tarifas alfandegárias dos Estados Unidos sobre uma série de produtos do bloco. A França anunciou que 26 países podem enviar tropas para a Ucrânia caso haja um acordo de paz. Enquanto isso, a Rússia continua rejeitando as iniciativas de paz propostas pelo presidente Zelensky. Mais de 2 dúzias de países se comprometeram a participar de uma força a ser enviada à Ucrânia após qualquer acordo de paz com a Rússia. O objetivo seria impedir Moscou de atacar novamente o país vizinho. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo presidente da França, Emmanuel Macron. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comemorou o compromisso. 26 países concordaram em fornecer garantias de segurança à Ucrânia. Acredito que hoje, pela primeira vez em muito tempo, este é o primeiro passo concreto e sério. Parabenizo a todos nós por isso e parabenizo você, Kerr e os líderes da coalizão dos dispostos. Há uma preocupação crescente de que o presidente russo Vladimir Putin não esteja demonstrando interesse em um acordo de paz, e o alerta se intensificou com sua visita de alto nível a Pequim esta semana. Líderes europeus conversaram com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por videoconferência após a cúpula em Paris da chamada Coalizão dos Dispostos. Se a Rússia continua
Os Estados Unidos da América foram muito claros. Eles foram muito claros em nossa reunião em Washington e isso foi reiterado aqui. É também por isso que eles participaram de todo o trabalho nas últimas semanas sobre seu apoio e sua disposição de fazer parte das garantias de segurança. Portanto, não há dúvidas sobre esse assunto. Isso foi declarado, inclusive, publicamente pelo presidente Trump. Zelensky afirmou ter falado com Trump sobre sanções contra a Rússia e a proteção do espaço aéreo ucraniano. A reunião representou um novo impulso liderado por Macron para mostrar que a Europa pode agir independentemente de Washington, depois que Trump alterou a política externa dos Estados Unidos e iniciou negociações diretas com Putin após retornar à Casa Branca. O déficit comercial dos Estados Unidos subiu mais do que o esperado devido ao aumento das importações. Os dados econômicos preocupam analistas do mercado financeiro. O Departamento de Comércio americano confirmou nesta quinta-feira que o déficit comercial geral do país cresceu 32,5% em julho, chegando a 78,3 bilhões de dólares. Os dados oficiais mostram uma alta maior do que a prevista devido a um aumento nas importações, pouco antes das novas tarifas alfandegárias entrarem em vigor. Nesse mês, as importações registraram um aumento de 5,9%, alcançando 358,8 bilhões de dólares. Já as exportações marcaram um crescimento de apenas 0,3%, chegando a 280,5 bilhões de dólares. O site Briefing.com previa, com base em um consenso de analistas, um saldo negativo muito menor, de 64,2 bilhões de dólares. Os observadores econômicos acreditam que o crescente déficit comercial está relacionado a outra onda de movimentos pré-tarifários. Em abril, o presidente Donald Trump impôs uma tarifa global de 10% sobre quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. No entanto, o republicano adiou a medida 2 vezes, até o início de agosto, com o plano de elevar ainda mais essas tarifas sobre dezenas de economias, incluindo parceiros estratégicos como a União Europeia, o Japão e a Índia. De acordo com os analistas, as empresas que aumentaram suas importações para antecipar as tarifas estão esgotando seus estoques, sinalizando que provavelmente deverão efetuar novas compras a custos mais elevados. Segundo dados do Departamento de Comércio, entre os setores que mais aumentaram suas importações estão os de suprimentos industriais e bens de consumo. Na Argentina, um comício do presidente Javier Milei terminou com incidentes. Um comício terminou em grande confusão na Argentina. O presidente Javier Milei participava do encerramento da campanha eleitoral para as eleições legislativas de meio de mandato na província de Buenos Aires, que vão acontecer no próximo domingo. No final do evento, vários grupos identificados pela imprensa local como adversários políticos se envolveram em confrontos com brigas, agressões verbais, arremessos de pedras e até de garrafas. Antes do ato político, havia preocupação entre autoridades provinciais, como o governador de Buenos Aires, o líder da oposição peronista Axel Kicillof, que afirmou que o clube do bairro Moreno, na periferia oeste da capital, não estava preparado para sediar o comício. O presidente e sua comitiva deixaram o local sem problemas. Há uma semana, Milei foi apedrejado e teve de ser retirado de outro evento do partido na periferia sul da capital argentina, que teve uma pequena presença policial. O presidente atravessa o pior momento dos 21 meses de mandato, com denúncias de corrupção envolvendo a irmã e secretária-geral da presidência, Karina Milei. O chefe de Estado também enfrenta uma crise de confiança nos mercados financeiros, que elevou o dólar, forçando o governo a intervir no câmbio na terça-feira por meio do Tesouro Nacional. A popularidade de Milei vai ser testada nas eleições de domingo em Buenos Aires e nas eleições legislativas nacionais no dia 26 de outubro. Um ataque israelense deixou ao menos 44 mortos em Gaza, segundo informações da Defesa Civil local. O conflito na região continua intenso, sem perspectivas de cessar-fogo. A tragédia se repetiu nesta quinta-feira na faixa de Gaza. A Agência de Defesa Civil do território confirmou que as forças israelenses mataram pelo menos 44 pessoas no enclave.
O exército de Israel intensificou os bombardeios na cidade de Gaza, onde 25 pessoas morreram na ofensiva. O bairro mais atingido foi Tel Al-Hawa. Saí e vi um incêndio na tenda ao lado da nossa. Comecei a gritar por socorro e a chorar para que alguém resgatasse meu filho. Era tudo em que eu conseguia pensar. Então encontrei minha filha ferida ao meu lado. No hospital Al-Shifa, familiares velaram os mortos nos ataques. São apenas crianças. O que essas crianças inocentes fizeram ao Estado de Israel para serem mortas? Elas portavam uma faca ou uma arma? O que fizeram para serem mortas dessa forma? De acordo com o Ministério de Defesa israelense, aproximadamente 70 mil palestinos saíram do norte da cidade de Gaza nos últimos dias, após a confirmação de que Israel pretende ocupar toda a região. Em Paris, a vice-presidente da Comissão Europeia, a espanhola Teresa Ribera, criticou o bloco de 27 países por não agir para deter o genocídio em Gaza. A espanhola é a primeira integrante do Executivo Europeu a se expressar dessa forma. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as notícias. Verônica Prado, BPTV Notícias.